O ano era 2012, eu não tinha dinheiro, eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha confiança nenhuma, mas eu tinha uma vontade gigantesca de começar o meu negócio. Na verdade, eu já tinha tentado vários negócios, mas na internet nunca. A internet era algo muito novo para mim. A vida é muito engraçada e cíclica. A mesma dificuldade que eu enfrentei lá em 2012, 2013, eu também estou enfrentando e reenfrentei em 2024, 2025. E eu quero contar para vocês um paralelo e como que eu consegui recomeçar aí mais uma vez na minha vida. Nesse vídeo fica até o final que vocês vão entender. Oi, eu sou Karine Otto, eu tô aqui na internet desde 2013, 2014, sou mãe do Pedro e do Lourenço, empreendedora desde que eu me entendo por gente. Tenho 39 anos, já quebrei a cara inúmeras vezes na minha vida, mas eu nunca desisti. E todas as vezes que eu precisei começar ou recomeçar, uma coisa que foi muito comum e é muito comum é a falta de confiança. Até porque quando você tem inexperiência, automaticamente você não tem confiança. Quando você já chegou num patamar, você perdeu o que você tinha, você se sentiu fracassada e muitas vezes culpada e tá no limbo da vida, mais uma vez você perde a confiança. Então, a coisa que permeia todo mundo que quer começar algo novo ou recomeçar algo do zero é a falta de confiança. Então, isso é muito comum. Foi comum comigo e é comum com você que tá do outro lado também. Outra coisa que pode acontecer é a falta de dinheiro. E, gente, não é. É muito mais comum e é muito verdadeiro isso. Muitas pessoas hoje em dia têm procurado trabalhar por conta própria, mas não tem dinheiro. Ou então estão vivendo de rescisão, ou então estão vivendo uma vida de CLT para poder manter o básico, mas não é o sonho continuar no CLT. Às vezes é o sonho ter coisas diferentes na vida, almejar uma empresa ou empreender de alguma maneira, mas não tem dinheiro para isso. Aí às vezes recorre banco, às vezes recorre a financiamento e a várias situações. E a minha história não foi diferente da de vocês que estão aí do outro lado. Eu, como mulher, eu enfrentei muitos obstáculos, assim também como muitos homens. Eu não quero aqui trazer, lutas de gênero, nem nada disso. Mas pra mim, eu quero compartilhar com vocês os pontos que foram ruins pra mim, que foram, assim, muito complicados. E como eu consegui, sair desse limbo aí pra chegar aonde eu tô hoje. E como eu precisei identificar algumas coisas para eu recomeçar mais uma vez agora em 2025. Desde criança eu tinha necessidade de ter meu próprio dinheirinho. Então assim, meu pai me dava um dinheirinho, às vezes pouquinho ali só para lanchar, eu guardava para comprar alguma coisa para mim. E que eu comecei a trabalhar mesmo, eu lembro que foi com 14 anos. Eu comecei a vender chaveirinho, vender artesanato. Na verdade eu produzia e minha mãe vendia, porque faltava em mim muita confiança. Eu era muito destemida no sentido de tentar. Sabe, tentar nunca foi um medo pra mim. O medo do desconhecido acontecia, mas ao mesmo tempo eu tentava. Eu tentava com a cara e a coragem. E com 14 anos eu não tinha dinheiro, eu não fui criado numa família rica. Meus pais sempre enfrentaram muitas crises financeiras. Ora a gente estava bem, ora a gente estava muito mal. E isso foi uma coisa muito recorrente na minha casa. E eu dizia pra mim mesmo que era uma coisa que eu não queria. Eu queria ter uma vida muito estável, na minha fase adulta. E pra isso eu ia começar a trabalhar cedo. E aí, lá pros meus 20 e poucos anos, já tinha tentado fazer faculdade, já tinha desistido de faculdade. O artesanato foi, ao longo da minha vida inteira, sempre me salvou, tanto psicologicamente quanto financeiramente. Porque eu pensava assim, eu posso não conseguir fazer nada daquilo que eu planejei, mas se eu parar para fazer um artesanato, eu vou conseguir vender, eu vou conseguir ter um dinheiro. E aí, eu conheci o digital. E foi no digital que eu vi a possibilidade de ganhar muito mais do que eu havia imaginado. Eu me lembro que lá na minha adolescência, assim, quase indo para a fase adulta, meu sonho de vida era ganhar 5 mil reais por mês, eu acreditava que o Brasil não ia acontecer tantas coisas para o nosso dinheiro desvalorizar tanto. Hoje em dia, 5 mil reais por mês é um dinheiro, não se dá para reclamar, mas não era aquilo que era aquilo que eu almejava naquele momento, mas não é o que eu almejo mais hoje, A mente foi mudando. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu ganhei 5 mil reais foi através da internet. Até então, eu, com meu trabalho com artesanato, tiveram um mês que eu ganhei R$1.500. Isso, gente, vamos falar aí há 25 anos atrás, 20 anos atrás, R$1.500 era bastante dinheiro. E aí, almejava coisas maiores. E foi aí que o digital trouxe para mim essa perspectiva um pouco diferente. Quando eu vi essa situação, eu falei, eu preciso aprender. E para aprender, você precisa investir, Você precisa comprar
principalmente naquela época que não tinha tanto conteúdo disseminado, ao contrário de hoje em dia, na época me faltavam ideias e o passo a passo para poder começar a trabalhar na internet. Hoje em dia é o contrário, são tantas ideias, tantas possibilidades que você fica com uma overdose de informação. E essa foi a grande diferença, né, de quando eu comecei lá atrás, que eu tinha zero dinheiro, zero confiança e zero conhecimento. Em 2025 eu também não tenho rios de dinheiro, eu já tive muito mais dinheiro do que eu tenho hoje, porque eu recomecei, eu parei a minha carreira no digital, e aí eu tive consequências disso, obviamente. E a terceira coisa é que, ao invés de faltar ideias, eu tenho muitas ideias, e essas ideias às vezes se atropelam e faz com que eu procrastine muito. Então, tem essas situações que você tem que entender. Primeiro, você tem que entender, Karine, qual é o cheque que você está dando aí? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho confiança, tenho muitas ideias, ou não tenho tantas ideias. E aí a gente vai tentando resolver uma por uma dessas situações que você se coloca aí ao responder essa pergunta. Quando você responde essas perguntas, eu vou te falar de uma coisa muito poderosa que tem transformado a minha vida e de todas as pessoas que eu tenho tentado ajudar através disso que eu vou te dizer. É o passo mínimo ou as microtarefas, tá? Ah, Karine, mas microtarefas, se eu não sei, se eu tô perdida, se eu tenho muitas ideias, ou se eu não tenho ideia nenhuma, como que eu vou dar microtarefas? Antes de você ter uma ideia, você tem que entender a sua disposição. Você vai entender se você tem tempo, por exemplo. Eu consigo encaixar 1, 2 horas do meu dia para me dedicar a um trabalho, a ter uma renda extra, a dar um passo na troca de carreira que eu preciso fazer? Hoje em dia, a gente tem conteúdo espalhado para tudo quanto é lugar. E nos pegamos em alguns erros muito comuns, que é seguir todo mundo que fala sobre o que a gente quer fazer. E na internet, por exemplo, tem muitas vertentes, né? Tem pessoas que ensinam a vender como afiliado, tem pessoas que ensinam a criar o próprio produto, tem pessoas que ensinam a vender na Shopee, tem pessoas que ensinam a vender com dropship, tem pessoas que ensinam a trabalhar através de criação de conteúdo, por exemplo, no TikTok ou no YouTube. Então, tem tanta possibilidade que você fica perdido. Recentemente eu passei por uma situação como essa, eu vou compartilhar com vocês. Eu adoro trabalhar na rede vizinha que começa com T, né? Lá é muito rápido de você conseguir viralizar as coisas. E eu falei assim, vou me aventurar a fazer lives também. E eu comecei a seguir pessoas que trabalhavam com lives e ganham dinheiro através de lives lá nessa rede vizinha. E eu cheguei à conclusão e eu tentei me imaginar fazendo aquelas coisas que aquela pessoa fazia e tentei fazer. Foi legal pra mim? Foi. Eu consegui fazer de uma maneira que foi espontânea, mas eu não me vejo fazendo isso daqui a 5, 6, 10 anos. Então, eu comecei a fazer uma filtragem. Eu comecei a seguir pessoas e consumir conteúdo somente de pessoas com as quais eu me via fazendo aquelas coisas. Então você, Karine, mas eu não me vejo gravando vídeo pro YouTube. Mas isso aqui é 1% do meu dia. O resto do meu dia é low profile, é com os meus filhos, é organizando as minhas coisas, o meu trabalho, fazendo as coisas por trás dos bastidores. Então, siga pessoas que, às vezes, vão fazer coisas que você não se vê fazendo, mas que podem te ensinar algo, agregar algo na sua vida. Como, por exemplo, desenvolvimento pessoal. Todo mundo quer se desenvolver, né? Psicologicamente, mentalmente, quer ser mais forte, ter mais habilidades na hora de raciocinar, na hora de tomar decisões importantes. Então, siga pessoas que, na sua área, que você se vê, que agregam valor em você. Não sigam pessoas só porque elas estão mostrando faturamento. Não sigam pessoas só porque fazem viagens internacionais ou compram carrões, etc. Sigam pessoas que estejam alinhadas para quem você quer ser no futuro, como você se enxerga no futuro. Mas eu tenho vergonha. Calma. Eu tenho vergonha de fazer tal coisa. Calma, tudo existe um processo. Às vezes você pega de onde você tá hoje, já pula lá pra frente, fazendo 1000 coisas e nem testou ainda. Eu, por exemplo, precisei testar as lives pra entender que, pra mim, passar 2, 3 horas por dia ao vivo com as pessoas, todos os dias, era algo que era insustentável pra minha realidade. Então eu preciso colocar isso aí em panorama pra eu conseguir tomar as decisões certas. Todo mundo tem um celular e todo mundo tá o tempo inteiro sendo bombardeado por informações. Às vezes você precisa dar uma esvaziada para ter um insight. Às vezes você precisa ir num lugar diferente e perceber as pessoas, tirar a cara do celular e reparar as pessoas. E naquele momento de, às vezes, uma pausa, um vazio, que você não tá pensando em nada, vem um insight, vem uma ideia
e aquilo muda tudo pra você. A regra dos 10 minutos. Eu, por exemplo, tenho 25 vídeos pra gravar essa semana, mas eu não estou pensando nos 25 vídeos. Eu tenho os 25 roteiros, inclusive eu tenho 30 roteiros aqui, mas eu estou pensando em um vídeo de cada vez. Quando eu coloquei a roupa pra gravar esse vídeo, eu estou pensando nesse vídeo. Se eu pensar nos 25, eu não faço nenhum, eu não gravo nenhum, eu não edito nenhum. Então, faça 10 minutos por vez. Faça uma negociação. Eu tenho até aqui, ó, no meu post-it aqui, ó, o meu diálogo. Eu vou ler pra vocês, que tá escuro pra vocês lerem. Eu tenho sempre um diálogo da minha consciência com a minha procrastinação. A minha consciência fala assim, você tem que gravar os 25 vídeos essa semana, porque as crianças estão de férias e você vai aproveitar esse tempo, tal. Só que isso me enche, me deixa meio sobrecarregada. E a minha procrastinação vai falar pra mim assim, aproveita que os meninos não estão em casa, você merece, descansa. Vai dar muito trabalho gravar esses 25 vídeos. E aí eu crio um diálogo entre a minha procrastinação e a minha consciência. E aí é que entra a regra dos 10 minutos. Eu conscientemente viro pra minha procrastinação e digo assim, beleza, eu posso descansar por 1 hora, mas eu posso trabalhar por 10 minutos. E aí eu venho e trabalho por 10 minutos. Trabalhei esses 10 minutos, faço uma pausa, bebo água. Será que eu posso trabalhar mais 10 minutos? Não vai me dar tanto trabalho assim. Então eu vou negociando entre a minha consciência de vontade de fazer tudo ao mesmo tempo e a minha procrastinação. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi criar meu próprio produto digital. Porque enquanto eu gravava aulas, eu aprendia absurdamente mais do que quando eu só consumia conteúdo. Então, às vezes, você precisa ter alguém para conversar, para contar o que você aprendeu. Mas as pessoas não estão interessadas. Escolha um amigo. Por exemplo, o Pedro, meu filho, ele tem 10 anos, mas muitas vezes ele nem tá entendendo, mas eu converso com ele, tento explicar para ele, e ao explicar para ele algo do meu trabalho, eu acabo aprendendo muito. Então, no digital hoje, muitas pessoas estão interessadas em aprender. E então, quando eu gravo esse vídeo para você, eu olho ao meu redor e eu vejo o quanto de coisas que eu tenho luz, sabe? Que vem uns insights, que vem luz pra mim, que crava dentro de mim, do meu cérebro, coisas que eu nunca mais vou esquecer enquanto eu estou ensinando pra vocês. Às vezes você não precisa ensinar aparecendo, às vezes você pode contar para alguém, conversar com alguém, ou escrever num bloquinho de notas ou num diário, enquanto você está passando por esse processo, que é fundamental, que você vai acabar aprendendo muito mais do que você imagina. Então, enquanto você aprende, você também faz. Isso vai colocar o seu processo de execução do seu novo trabalho muito mais sólido. E aí a confiança, Karine? E o dinheiro, Karine? Pois é, a confiança, ela só vem através da ação. Quando você toma a decisão e começa a agir, vem motivação e vem confiança. A cada vídeo que eu gravo aqui para esse novo canal, eu me sinto mais confiante, mais à vontade com vocês. Se você pegar o primeiro vídeo que foi postado no dia 28 de agosto, você vai ver que pode ter uma diferença. Você pode notar certa diferença ali. Até mesmo na hora de editar. Aquele primeiro vídeo, eu tive muitos cortes no vídeo, muitos erros no vídeo. Os meus vídeos posteriores tiveram bem menos erros. Então, quanto mais você faz, mais motivado você fica e mais confiante você se torna. E o dinheiro é uma consequência. Às vezes você pode fazer um planejamento. Eu mesmo fiz isso ontem. Eu peguei todos os meus gastos e comecei a analisar o que eu poderia abrir mão, por exemplo, se eu quiser investir em tráfego, se eu quiser investir num treinamento. E aí eu abri mão de uma ferramenta que eu estava pagando já há muito tempo para poder comprar um curso que realmente é algo que ia agregar em mim, que ia contribuir para o meu negócio e para o meu trabalho. Então você vai fazendo pequenas ações e isso vai te ajudando a chegar até lá. Então não adianta você pensar em fazer tudo de uma vez. Escolha pequenas atitudes, pequenas ações. Só do fato de você estar assistindo esse vídeo até o final é uma pequena ação que você está mandando para o seu cérebro, para o seu corpo, para a sua vida, que você está em busca de melhorar, que você está em busca de viver algo novo, de começar algo novo na sua vida. Então ninguém começa, praticamente ninguém, né? Começa com dinheiro, com confiança e sabendo exatamente o que vai fazer. É muito raro. Pode existir, é muito raro, mas eu tenho certeza que se você tá me vendo aqui é porque você faz parte da maioria, que tem muitas dúvidas e que precisa aí de um mentor, de um norte, de um guia, mas vá um pouquinho de cada vez. Vem aqui no meu canal, se inscreve, assiste mais vídeos, tem o meu grupo aqui também, um grupo silencioso, você não vai ficar recebendo notificações toda hora, mas eu vou mandar conteúdos exclusivos lá pra vocês podem entrar nesse grupo que vai ser um prazer ter vocês lá também. Espero vocês no próximo vídeo, até lá, beijo, tchau!